dia, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje quem vai dar aula para vocês é o tio Jabu. Hoje o tema da nossa aulinha é um tema muito legal, espero que todos gostem, espero que todos assistam e vai ser uma aula rápida, uma aula bem prática. Eu vou deixar um desafio no final, como eu sempre faço nas minhas aulinhas, tá bom? Hoje nós vamos contar a história de 4 homens, 4 rapazes que enfrentaram uma batalha. Eles estavam enfrentando naquela época muito difícil, né? Uma época que o povo estava perecendo, estava passando fome, estava passando por uma dificuldade muito extrema. Mas esses homens, esses 4 homens corajosos, eles não deixaram essa miséria, essa dificuldade atrapalhar a vida deles. E é isso que a gente tem que aprender hoje, crianças, que a dificuldade, a fome, tudo aquilo que a gente tem como dificuldade na vida, não só a fome em si, né? Porque a fome a gente está entrando no tema da historinha de hoje, né, da nossa aulinha de hoje, mas eu digo em qualquer dificuldade que você tenha, a dificuldade na escola, a dificuldade de aprender uma matéria na escola, o português, a matemática. Então, assim, qualquer dificuldade, eu quero dizer para vocês hoje que a nossa dificuldade, Deus pode nos ajudar. Sempre, 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 sempre. Não tem nada impossível para Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu dei a introdução aqui para vocês, tá? Antes de qualquer coisa, eu sempre faço uma oração antes da aula, tá bom? Então a gente vai orar para a gente iniciar a nossa aulinha, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, por mais um momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais sobre o Senhor, aprendermos mais sobre as tuas histórias, aquilo que o Senhor deixou, papai, escrito para nós na tua Bíblia, no teu livro sagrado, papai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra nossos corações e a nossa mente para aprendermos o melhor de ti. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, voltando. Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho daquilo que eu estudei, né? Não é uma história muito difícil de compreender, é uma história bem tranquila, tá bom? Que você possa assistir com o papai e com a mamãe. E eu vou estar resumindo aqui para vocês e explicando, tá? Como que foi o período naquela época. Essa história, ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, tá? Nos versículos 24, 25, 31, 33, tá bom? E capítulo 7. Nessa história, hoje nós vamos aprender que Deus escolheu 4 homens, certo? Eu tô olhando aqui pro lado, tá, gente? É porque o meu notebook tá aqui do lado, tá? Vocês não pensam que eu tô prestando atenção em outra coisa, não. Meu notebook tá aqui do lado e a história tá bem aqui pra mim. Então eu vou resumir a história pra vocês e vou explicando, tá bom? Assim como o tio Jabu faz na aulinha. Então, assim, Deus escolheu 4 homens. E esses 4 homens, eles tinham uma doença. Que doença que é essa? A lepra. Eles eram leprosos. A lepra, daquela época, ela era feita da seguinte forma. Hoje a gente tem um Covid, né? Hoje a gente tem a doença que é o Covid-19 ou o coronavírus. Hoje você precisa de isolamento, né? Quem tá com Covid tem que ficar em casa, não pode sair de casa. Naquela época era diferente. Quem tinha lepra não podia ficar nem sequer na cidade. Tinha que sair da cidade e ficar fora da cidade. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam as pessoas que eram leprosas na cidade. Então o que tinham que fazer? Sair da cidade. As pessoas eram apedrejadas, eram pisoteadas, eles eram humilhados. Hoje não. Hoje no cenário que a gente está vivendo, a pessoa tem o Covid, ela tem que ficar em casa durante um tempo, né, 14 dias, como todo mundo sabe, e depois ela é curada. Mas assim, naquela época, como não existia, né, toda essa preparação que tem hoje, que a medicina é muito avançada hoje, a nossa ciência é muito avançada, naquela época não tinha. Então, assim, as pessoas naquela época eram muito ignorantes, eram pessoas que não tinham conhecimento. Então, assim,
o que acontecia naquela época? As pessoas preferiam tirar essas pessoas que tinham lepra da cidade. Ou seja, as pessoas que tinham lepra passavam fome, passavam dificuldade, não trocava de roupa, ficava com, sabe, com um mau cheiro, porque a doença, ela tem um mau cheiro, porque ela abre feridas e fica feridas no braço, em todo lugar do corpo. Então, assim, as pessoas que tinham lepra não eram tratadas de maneira correta. Então, eu vou explicar para vocês aqui, eu dei um resumo de como que é a lepra, mas qual foi a dificuldade que esses homens passaram naquela época. Então, assim, eles foram em busca de uma saída. E que saída era essa, tio Jabu? A saída era que a solução daquela época, daquele tempo que eles estavam passando, o povo sírio, estava passando por uma época muito devasta. Uma época de fome, uma época de miséria, não tinha nada para comer. E esses homens não quiseram aceitar isso. Por quê? Porque eles tinham Deus. Eles tinham Deus na vida deles. Então, assim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele nos ajuda de qualquer forma. Ele nunca vai nos deixar passar fome, passar dificuldade. E mesmo que a gente passe, ele está ali com a gente para nos suprir. Entendeu? Então, vamos lá. As dificuldades que cercaram esses homens, eles foram corajosos o suficiente para não deixar que elas o abalassem. Eles, além de ter lepra, passaram fome, mas assim, eles não deixaram de acreditar que o Senhor iria tomar uma providência em relação a eles, tá? E naquela época, Deus realizou um milagre na vida daqueles homens, de tal maneira que fizeram vencer. Vencer o quê? Não só a lepra, mas a fome, tudo aquilo que o povo não acreditava, aqueles 4 homens acreditaram. Então, o que aconteceu? Eu vou passar aqui para outra página, que aí eu vou explicar melhor, né, para vocês o que aconteceu naquela época. Vamos lá. Aqui, ó. Gente, eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se protegendo em casa, se cuidando, passando um álcool gel na mão, tá? O tio já tá abrindo aqui para explicar para vocês. Então, assim, naquela época existia o povo sírio, certo? E naquela época tinha um rei. O rei se chamava Ben-Hadad. Ben-Hadad, se eu não me engano, né, Felipe? Porque eu tô sem óculos, gente. Mas tô conseguindo aqui. Só um pouquinho que tá abrindo aqui, tá? Ainda tô me familiarizando ainda com com home office, né? Dando aulinha para vocês de mais perto. Vamos lá. Aqui, ó. Já tá abrindo aqui. Vamos dar um zoom que o tio não enxerga muito bem. Vamos lá. Ó. Então, voltando aqui, pessoal. O rei da Síria, ele se chamava Ben-Hadad. E o seu exército, ele estava ao redor da cidade. A cidade era como se fosse vamos dizer, um quadrado, vamos dizer. Ele era um quadrado, certo? E nesse quadrado, o exército cercava a cidade, o exército do rei Ben-Hadad. E aquele tempo foi um período muito difícil, como eu disse para vocês. Um período em que o povo estava passando por uma escassez. O que é escassez? Dificuldade. Estava passando por uma dificuldade muito grande, que era a fome, entendeu? Então, assim, o pouquinho que sobrava da comida, eles estavam vendendo, certo? Mas estavam vendendo por um preço muito alto. E as pessoas mais pobres, que não tinham muitas condições, não conseguiam comprar, porque o preço estava muito alto. Então, assim, naquela época tinha um profeta. Quem era o profeta? O profeta Eliseu. E ele era um homem muito respeitado naquela época. Ele tinha uma conexão profunda com Deus. Então, o que aconteceu? O rei chegou até Eliseu e falou da seguinte forma: se até o final do dia Eliseu não estiver morto, Deus pode me matar. Foi isso que o rei declarou naquela época.
Por quê? O rei já estava irritado com toda aquela situação. E nisso, que ele estava irritado com aquela situação, o povo passando fome, ele achava que Deus não era pela cidade, que Deus não era pelo povo. Então, o que que ele sugeriu? Se Eliseu não estiver morto, ele achava que a culpa era de Eliseu também. Né? Ele achava que Eliseu não estava ajudando o povo naquela época, porque o povo estava passando fome, estava passando dificuldade. Então, o rei ficou muito furioso com Eliseu e falou, né, que se Eliseu não estivesse morto, que Deus poderia o matar. E mandou buscá-lo, mandou o exército ir atrás de Eliseu. Nisso que eles foram atrás de Eliseu, Deus permitiu que todo o exército fosse atrás de Eliseu. E chegando para buscar Eliseu, né? Ele preparou toda aquela emboscada para ir atrás de Eliseu, mas Eliseu já sabia o que estava acontecendo. Eliseu já estava preparado para toda aquela situação. E o que o rei falou quando ele teve um encontro com Eliseu? Deus permitiu toda essa perversidade, Deus permitiu toda essa miséria, toda essa fome. Por quê? Eu vou esperar algo bom de Deus? Olha só que forte isso que o rei falou para Eliseu. Mas Eliseu respondeu: amanhã, a esta hora, você estará comprando em Samaria a melhor comida e o melhor preço. Desculpa, gente. Então o servo zombou. Olha só, o servo do rei zombou, né, da resposta de Eliseu para o rei. Nem se Deus abrisse o céu. Então o profeta disse: você verá, falou para o servo, você verá, porém não vai comer nada. Olha só. Você vai ver todas as bonanças que Deus vai fazer, porém você não vai comer nada. Olha só como a gente não pode duvidar do poder de Deus, a gente não pode zombar de Deus, a gente não pode nunca duvidar de Deus. Naquela época as cidades eram cercadas por grandes muros, como eu falei para vocês, né? Cercadas, era um quadrado e era cercado por grandes muros. E havia portões por onde as pessoas passavam. E do lado de fora haviam os 4 homens leprosos, certo? E esses 4 homens eram homens corajosos, homens valentes, certo? Por mais que a doença queria deixar eles para baixo, mas eles não se intimidaram com a doença. Então, o que eles fizeram? Eles tramaram um plano, esses 4 homens, e eles falaram da seguinte forma: não podemos entrar na cidade, e lá também não tem comida. Vamos para um acampamento sírio. Se permitirem que vivamos, então viveremos. Caso não permitam, qual será a diferença? Vamos morrer de qualquer forma, porque a gente já está passando fome e temos lepra, entendeu? Então o que eles fizeram? Mas quando eles chegaram, não havia ninguém, pois Deus fez com que os sírios ouvissem um barulho como se fosse de uma guerra, sabe? Para tirar todo mundo da cidade, como se fosse um barulho de guerra. E o que os sírios pensaram? O rei pensou então que o povo tinha se aliado com o rei de Israel, né, para entrar na cidade. E então eles fugiram, todo mundo da cidade fugiu. Quando os 4 leprosos entraram nas tendas, comeram e beberam. Ou seja, Deus armou todo um plano, tirou todo mundo da cidade. E a comida que tinha ali para eles, que era bebida, que era toda a comida que sobrou ali daquela cidade, os leprosos puderam comer. Os 4 homens puderam comer e beber à vontade. Mas, no meio disso tudo, os homens tinham um grande diferencial. Por quê? Olha só. Eles comeram e beberam. E pensaram entre eles, que não deveriam guardar a bênção só para eles, ou seja, que não deveriam guardar a comida, que não deveriam comer ali só naquele momento. O que eles pensaram? Vamos dividir tudo isso que nós temos, vamos dividir com o povo de Samaria. Por quê? Porque o povo também lá está passando fome. Então assim, aquilo que Deus te dá, você também pode dividir. Se não for uma bênção individual, você também pode dividir com seus amiguinhos. Se você tiver um lanchinho, você levar para a sua escola, quando as escolas voltarem, divida o seu biscoito, divida o seu lanchinho com um amiguinho, entendeu? Divida a sua metade
com a outra metade pro amiguinho, entendeu? Dê a sua metade pro amiguinho, entendeu? Porque ali, muitas das vezes, o amiguinho não tem uma condição que você tenha, tá? E foi assim que os 4 homens pensaram. E isso agradou o coração de Deus. Porque naquele momento eles receberam uma bênção que era comer, eles estavam passando fome, que era comer e beber. E eles não pensaram só neles, eles pensaram no povo também que estava passando fome. Então, o que eles fizeram? E quando chegaram ao arraial dos sírios, de fato estava deserto, e a profecia de Eliseu se cumpriu. Vocês se lembram do servo do rei? Aquele que foi todo grosso, falando que mesmo nem se Deus abrisse o céu, lembra? Pois é. Ele estava na porta da cidade e foi pisoteado pelo povo quando saíram em busca de comida. Olha só. Tá vendo? A gente nunca deve zombar de Deus. Então, gente, para finalizar a aulinha de hoje, eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido também. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, podem mandar um WhatsApp para tia Julie ou para mim, tá bom? Que eu vou estar respondendo. O tio Jabu tá aqui para isso, mas eu quero deixar um desafio para vocês, tá bom? Como eu sempre faço nas aulinhas. A pergunta é: todos vocês almoçam? Todos vocês jantam? Certo? Vocês vão me responder isso. Pode fazer um videozinho com o papai e com a mamãe e manda pra tia Julie ou pra mim, tá bom? E eu quero saber também, uma outra pergunta é: quem faz a comida? E o que acontece quando a pessoa, quando o papai ou a mamãe que faz a comida, ou a vovó, não sei, ou titio ou titia, o que acontece quando eles se atrasam? Quando não chega na hora certa a refeição e não há nada preparado? O que vocês fazem? Vocês ficam irritados? Vocês ficam... Explica pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam responder pro titio, tá? Essas 2 perguntinhas. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, em nome de Jesus. E me mandem um desafio. Um beijo pra vocês e se cuidem, gente. Até mais.